E se eu te dissesse que você pode estar criando a sua própria realidade agora mesmo, só com seus pensamentos? Que seus pensamentos podem literalmente moldar a sua realidade? Parece impossível? Pois a ciência, especialmente a física quântica, tem algumas respostas surpreendentes. Hoje, vamos explorar como a física quântica pode explicar a ideia de que você cria a sua realidade e você vai entender por que tudo o que você pensa, sente e acredita pode estar moldando o seu mundo mais do que você imagina. Você já se perguntou o que é real? É fácil pensar que a realidade é tudo o que podemos ver, tocar ou medir. Mas e se a realidade for mais do que isso? E se parte do que vivemos for moldado pela nossa própria mente? Essa é a base da discussão entre realidade objetiva e subjetiva. Dois conceitos que se entrelaçam na filosofia, na psicologia e até na física quântica. A realidade objetiva é, teoricamente, o mundo como ele é, independente da nossa percepção. É o que existe mesmo que ninguém esteja olhando. O sol brilhando no céu, as montanhas, a gravidade. É o campo da ciência tradicional, que busca fatos, provas, medições. Mas e a realidade subjetiva? É o que você sente. É o que você interpreta. É a maneira como você percebe o mundo com base em quem você é, na sua história, nas suas emoções. Duas pessoas podem viver o mesmo evento e mais sentir coisas completamente diferentes. Para uma, foi um trauma. Para outra, um aprendizado. O cérebro humano não é um espelho do mundo exterior. Ele é um intérprete. Tudo o que você vê passa antes por seus filtros internos e memórias, crenças, expectativas. Isso significa que você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. E aqui entra uma questão profunda: se nossa mente molda nossa experiência, então nós estamos, de alguma forma, criando a nossa realidade? Essa ideia é apoiada por descobertas da física quântica. Experimentos como o da dupla fenda mostram que partículas subatômicas se comportam de maneira diferente quando são observadas. Isso sugere que o ato de observar, de estar consciente, pode interferir no comportamento da matéria. Em outras palavras, a consciência influencia o que é real. Pode parecer místico, mas é ciência em debate. Na psicologia, temos o efeito placebo. Quando uma pessoa acredita que está recebendo um tratamento real, seu corpo pode reagir como se aquilo fosse verdade. E o efeito nocebo, o oposto, a crença negativa pode causar sintomas reais. Isso mostra como nossas crenças afetam nosso corpo físico. A mente é poderosa. Nossos pensamentos influenciam nossas emoções. Nossas emoções alteram nosso corpo e nossa frequência cardíaca, nosso sistema imunológico, até mesmo nossa vibração energética. E segundo várias correntes, incluindo a lei da atração, essa vibração atrai situações equivalentes. Será coincidência? Ou será que o universo responde à vibração que você emite? Seja pelo viés espiritual ou pela ciência experimental, algo é claro. Nós não somos apenas observadores passivos da realidade. Somos participantes ativos. Estamos constantemente interpretando, atribuindo significado, reagindo e, com isso, moldando nosso próprio mundo. Você pode estar vivendo uma realidade difícil agora. Mas talvez, parte disso tenha raízes em padrões de pensamento que se repetem, em emoções não curadas, em crenças que você carrega desde a infância. E se você mudar isso? E se você começar a olhar para o mundo com outros olhos, e de dentro para fora? A realidade externa pode não mudar imediatamente, mas sua maneira de experienciá-la muda. E isso, com o tempo, muda tudo. Você cria sua realidade, e não porque o mundo ao seu redor desaparece ou se transforma magicamente, e mais porque sua mente, sua consciência, seu campo de energia passam a interagir com o mundo de maneira diferente. E o mundo responde. Einstein dizia: a realidade é apenas uma ilusão, embora muito persistente. Ou seja, aquilo que você vê pode não ser exatamente como parece. A mente interpreta, preenche, cria significado. E isso já altera o mundo ao seu redor. No fundo,
a realidade é um encontro entre o que está lá fora e o que está aqui dentro. A física quântica estuda o comportamento das menores partículas do universo. E quanto menor a escala, mais estranho tudo fica. A luz, por exemplo, pode ser partícula e onda ao mesmo tempo. No famoso experimento da dupla fenda, os cientistas descobriram que só o fato de observar uma partícula muda o seu comportamento. Ou seja, a presença do observador influencia o resultado. Isso desafia completamente a lógica clássica. Quando olhamos ao nosso redor, vemos objetos sólidos, estáticos e bem definidos. Mas, se dermos um zoom profundo, mergulhando além dos átomos, entramos em um mundo muito diferente, em um mundo das partículas subatômicas. Essas partículas são os blocos mais fundamentais da matéria. Dentro de cada átomo, existem partículas ainda menores, os elétrons, os prótons e os nêutrons. E dentro de prótons e nêutrons, ainda existem partículas mais básicas, como os quarks. Esse mundo minúsculo é governado por leis que desafiam completamente o nosso senso comum. Diferente das coisas grandes que podemos ver e tocar, essas partículas não se comportam como bolas de bilhar. Elas são, ao mesmo tempo, matéria e energia. É aqui que entra a dualidade onda-partícula, um dos conceitos mais intrigantes da física quântica. Imagine que você joga uma pedra na água e vê as ondas se formando. Agora imagine que aquela pedra, em vez de cair como uma coisa sólida, se comporta como uma onda de possibilidades. Foi exatamente isso que os cientistas descobriram. Luz, por exemplo, pode se comportar como uma partícula, chamada fóton, mas também como uma onda. E o mais surpreendente, as partículas subatômicas também fazem isso. Elas não têm uma posição exata até que alguém as observe ou meça. Até lá, elas existem em uma espécie de nuvem de possibilidades, como se estivessem em vários lugares ao mesmo tempo. Essa ideia é reforçada pelo famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Ele diz, de forma simples, que não podemos saber ao mesmo tempo com precisão onde uma partícula está e qual a velocidade com que ela se move. Se você sabe uma, perde a outra. Isso não é por causa de uma limitação nos nossos instrumentos, mas porque essa incerteza faz parte da própria natureza quântica das coisas. Ou seja, o mundo das partículas subatômicas não é previsível como um relógio. Ele é probabilístico, fluido, e responde à observação. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Porque essa base quântica está presente em cada átomo do nosso corpo e do universo. E o fato de que a matéria se comporta de forma diferente quando observada levanta uma questão profunda: será que nossa consciência afeta o mundo físico? A física ainda busca respostas, mas algo é claro: a realidade, no nível mais fundamental, não é fixa nem totalmente previsível. Ela é flexível, interativa, cheia de possibilidades. Você, eu, o universo, e somos feitos dessas partículas. E se tudo é energia e probabilidade, talvez a maneira como pensamos, sentimos e observamos o mundo tenha muito mais impacto do que imaginamos. Se observar altera o resultado, será que a nossa consciência também influencia o mundo físico? Max Planck, o pai da física quântica, afirmou: não existe matéria como tal. Toda matéria se origina e existe apenas pela virtude de uma força. Essa força, segundo muitos cientistas, pode ser a própria consciência. Se nossos pensamentos são energia, então eles emitem vibração. E vibrações afetam tudo ao redor. Segundo estudos de neurociência, pensamentos repetidos moldam conexões no cérebro. Eles criam hábitos, emoções, comportamentos, que influenciam nossas ações e até o que atraímos para a vida. Na física quântica, um dos conceitos mais intrigantes é o chamado efeito do observador, a ideia de que o simples ato de observar pode influenciar o resultado de um experimento. Isso foi claramente demonstrado no famoso experimento da dupla fenda, onde partículas subatômicas, como elétrons, se comportam de maneira diferente dependendo se estão sendo observadas ou não. Quando não há observação, os elétrons se comportam como ondas, passando por duas fendas ao mesmo tempo e criando um padrão de interferência, como se fossem probabilidades, não certezas.
Mas quando um instrumento de medição é usado para observar por qual fenda o elétron passa, ele imediatamente muda de comportamento e se comporta como uma partícula. Isso sugere que o ato de observar colapsa as possibilidades e define um único resultado. Esse fenômeno levou grandes cientistas a refletirem sobre o papel da consciência humana na formação da realidade. Niels Bohr, um dos pais da física quântica, dizia: o caminho da física quântica não é descobrir como a natureza é, mas o que podemos dizer sobre ela. Já Max Planck, o criador do conceito de quantum, foi ainda mais direto. Considero a consciência como fundamental. Considero a matéria como derivada da consciência. Em outras palavras, a consciência pode não apenas perceber a realidade e mais influenciá-la diretamente. E é aqui que a lei da atração se conecta. Ela parte do princípio de que nossos pensamentos e emoções, em elementos da consciência, emitem vibrações que moldam nossa realidade externa. Assim como o observador no experimento quântico interfere no comportamento da partícula, nossos pensamentos seriam capazes de interferir na matéria-prima do universo, direcionando eventos, encontros e circunstâncias para refletir o que vibramos. Portanto, tanto a física quântica quanto a lei da atração apontam, em suas próprias linguagens, para uma mesma direção. Você não é apenas um observador passivo da realidade. Você é, em alguma medida, um co-criador dela. Se nossos pensamentos são energia, então eles emitem vibração. E vibrações afetam tudo ao redor. Segundo estudos de neurociência, pensamentos repetidos moldam conexões no cérebro. Eles criam hábitos, emoções, comportamentos, que influenciam nossas ações e até o que atraímos para a vida. A física quântica fala de um campo invisível onde todas as possibilidades existem, em um verdadeiro oceano de potencial. Joe Dispenza explica que quando você muda sua energia, você acessa novas possibilidades nesse campo. Ou seja, ao mudar seus pensamentos e emoções, você pode mudar seu futuro. Tudo no universo é feito de energia, inclusive os nossos pensamentos. Cada pensamento que temos carrega uma frequência vibracional. Isso significa que pensar não é apenas um processo mental? É uma emissão energética. Quando você pensa algo positivo, como gratidão ou entusiasmo, você vibra em uma frequência mais alta. Quando o pensamento é negativo, como medo ou raiva, sua vibração diminui. David Rua Hawkins, psiquiatra e autor de O Poder contra a Força, criou uma escala que mede a frequência das emoções humanas. Nessa escala, o amor vibra em torno de 500 Hz. Já o medo, por exemplo, vibra abaixo de 100 Hz. Suas emoções, portanto, não são apenas sentimentos, são frequências. E essas frequências influenciam diretamente o que você atrai e vivencia. Mas não para por aí. Seus padrões mentais, ou seja, os pensamentos recorrentes, moldam suas atitudes. Se você pensa repetidamente que não é capaz, suas ações inconscientemente vão te sabotar. Você hesita, procrastina ou nem tenta. Por outro lado, quem alimenta pensamentos de confiança acaba tomando decisões mais ousadas, age com clareza e colhe resultados positivos. Ou seja, pensamentos viram emoções. Emoções definem sua frequência. E essa frequência determina como você age e o que atrai. Se você muda o que pensa, muda o que sente. Se muda o que sente, muda a sua vibração. E ao mudar a vibração, você muda a realidade ao seu redor. Importante, e nem tudo está provado. A ciência ainda investiga. E é preciso cuidado com exageros e interpretações místicas demais. Mas há sim indícios poderosos de que o modo como pensamos influencia a nossa realidade. Talvez muito mais do que imaginamos. Vivemos em um universo que não é fixo, mas sim feito de campos de possibilidades. Essa ideia, defendida por nomes como Joe Dispenza e Greg Braden, propõe que a realidade não é um destino já traçado, mas um campo dinâmico, em constante transformação. Segundo essa visão, tudo o que pode acontecer já existe em potencial no chamado campo quântico, uma dimensão invisível, mas real, onde todas as possibilidades estão disponíveis.
A pergunta é: qual delas você está sintonizando? É aí que entra o cérebro humano. Mais do que um simples processador biológico, o cérebro funciona como um transmissor e receptor de frequências. Cada pensamento que você tem emite uma onda, como um sinal de rádio. E o universo responde a essa vibração com uma realidade correspondente. Joe Dispenza afirma que quando você pensa de forma repetitiva, com emoção e intenção, você está literalmente transmitindo um sinal ao campo quântico. Esse sinal começa a colapsar possibilidades em torno daquela vibração específica, e é assim que você puxa experiências para a sua vida. Greg Braden complementa dizendo que coração e mente juntos criam um padrão eletromagnético ainda mais forte. Ou seja, pensamento mais sentimento igual criação. Assim, o campo de possibilidades infinitas não é fantasia, é um mar de oportunidades esperando pela sua escolha vibracional. E o cérebro, alinhado com o coração, é a chave que decide o que vai emergir desse campo invisível para a sua realidade visível. Você cria a sua realidade? A física quântica ainda está decifrando isso. Mas se observar muda tudo. Imagine o poder que você tem ao escolher o que pensar, sentir e acreditar. Você é mais poderoso do que imagina. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa dessa mensagem.